Felipe Luiz, que ontem o Flamengo vai entregar, porque se ele perde o jogo, ele ferra o Fluminense na briga contra o rebaixamento. O Flamengo entregou mesmo, entregou 3 pontos. Entregou 3 pontos e mais uma grande atuação com muita seriedade. Felipe Luiz já é medalhão? Não, é medalhinha, né? Ele é... Não. Pra mim ele é um medalhão rubro-negro. Dentro do Flamengo ele é um medalhão. O Felipe Luiz é uma medalhinha que tá crescendo, gente. Ele acabou de começar. Você é muito bom. Acabou de começar. Mas que começo, hein? Começo maravilhoso. Mas que começo, o trabalho dele é excepcional de início. Pergunta pra quem Pergunta pra quem tá disputando as eleições do Flamengo se o Felipe Luiz não é medalhão. É medalhão. Dentro do Flamengo ele é medalhão. Não, ele é necessário para quem quiser ser eleito, sim. Porque o torcedor que está vendo o jeito do Flamengo jogar, né, o jeito sério, e o que o Felipe está tirando dos jogadores, essa é a conversa. Time completamente modificado. Essa é a conversa. Muda o time, perde o jogador e ele consegue tirar o máximo de jogadores contra um estádio com muita gente, claro que tinha rubro-negro lá, óbvio, né? Mas tinha muito carvoeiro lá, né? Então é outra coisa. Assim, a gente vai ter que, obviamente, sempre se conter um pouco para falar sobre o Felipe Luiz, porque é o início de trabalho, é o início de carreira, de trajetória. Agora, obviamente, ele conta muito com a nossa simpatia pelo cara que ele sempre foi como profissional, pelo entendimento muito acima da média que ele sempre demonstrou sobre futebol e pelo início fantástico que ele apresenta. Assim, em termos de potencial, é um nome pra gente que olha, a gente que sempre fala aqui da questão dos treinadores brasileiros, é um nome que a gente olha e bota no radar ali de potencialmente se tornar um dos principais. Mas, Pedro, simpatia eu tenho pelo Serginho, pelo Rick, pelo Ricardinho. O Felipe, eu avalio o trabalho dele mesmo, cara. E assim... Não, mas ele sempre contou. Tudo bem, mas eu... Tudo bem, mas eu não... Média, sempre fez com que se contasse. Mas assim, eu deixo de fora a simpatia que eu possa ter por ele. A gente tem simpatia grande pelo Diniz, por exemplo. Acabamos de criticar. Exato. Eu assim... Só concluir, por favor. Só concluir. Eu posso até ter simpatia pelo Felipe, mas eu tento deixar isso de fora quando eu avalio o trabalho dele. E eu acho que o trabalho dele é muito bom, porque assim, eu vejo as mudanças que ele promoveu de imediato, desde o primeiro jogo dele. Não é que assim, ele chegou, observou, desde o primeiro jogo. No primeiro jogo, ele sai contra o Corinthians. Ele já coloca Léo Ortiz de titular na defesa, acaba com aquele rodízio bobo de Matheus Cunha jogar a Copa e Rossi brasileiro. Rossi vira titular também nas Copas. O Wesley de titular na lateral e coloca o Gabigol para jogar, que era, obviamente, a melhor alternativa que o Flamengo tinha ali. 4 mudanças fundamentais para o Flamengo conquistar a Copa do Brasil. Depois você vê o que ele faz como estratégia no jogo da volta contra o Corinthians, nos 2 jogos que ele engole o Milito na Copa do Brasil, a postura dele no Campeonato Brasileiro, como ele lidou com a questão Gabigol, inclusive, quando o Gabigol é suspenso pela diretoria e ele lida de forma exemplar com o caso. Então, assim, eu acho que é um começo muito impactante, cara. Muito mesmo. É claro que eu estava brincando se ele já é um medalhão, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que uma das grandes novidades desse ano no futebol brasileiro é o Felipe Luiz, cara. E só para deixar claro, o Felipe Luiz. Quando eu falei aqui da questão da simpatia, é óbvio que a gente não está elogiando ele porque a gente acha o Felipe Luiz um cara muito legal. Inclusive, ressaltei a questão do trabalho, do que ele vem se mostrando em termos de potencial, o que ele pode ser pro futebol brasileiro. Agora, ele é um cara que, de fato, pelo que ele foi durante a carreira e pelo que ele sempre mostrou de profissionalismo, uma maneira diferente de enxergar o futebol, ele é um cara que ele sempre contou com a nossa simpatia. Isso não é algo ruim. Você citou o Fernando Diniz, por exemplo. Para mim, o Fernando Diniz é exatamente o oposto, o contrário. A imprensa, de maneira geral, ele sempre teve, ao longo até conquistar o título da Libertadores, o Fernando Diniz sempre foi alguém absolutamente contestado, inclusive pela imprensa. Eu tô vendo o nascimento de um treinador, cara, também. Absurdo. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que tem um diferencial grande desse Felipe, além de tudo aquilo que vocês falaram, é o conhecimento do elenco, principalmente do Flamengo, por ter trabalhado com esses jogadores, e o respeito que esses atletas tiveram quando ele passou de ex-atleta para treinador. E aí eu volto a falar, o ambiente. Você percebe que quem está no banco de reserva não está de carinha fechada, não está ali emburrecido, não, está ali esperando a oportunidade. E quem está jogando está feliz, está correndo, está fazendo, está pegando aquilo que o Felipe passou durante a semana, está fazendo isso acontecer, é o diferencial, além de tudo aquilo que você falou, estudioso, inteligente, sabedor, trabalhou com vários técnicos do alto escalão do futebol mundial,
é um compilado do Felipe. Pô, se a gente olhar em números, já quem gosta de números, são 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. A derrota foi no clássico contra o Fluminense, que realmente ele foi até humilde em falar que ele tomou um atropelo. Não, e ele poderia ter vencido o jogo, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. O segundo tempo é ruim, mas o primeiro tempo ele amassa o Fluminense. Agora, um time que tem 14 jogos e 8 jogos sem tomar gol é algo muito diferente. E não é só sem tomar gol, só terminando a minha, é jogando bem. Exato. É pressionando, é dando nó tático em outros treinadores de alto escalão. Isso é o diferencial do time do Felipe. Vou pegar assim, ó. Engoliu o Corinthians nos 2 jogos como estratégia na Copa do Brasil. Enfrentou o Inter, hein, cara? Enfrentou o Inter 2 vezes no Brasileiro. Foi melhor que o Inter, na minha opinião, nos 2 jogos. Engoliu o Galo. Empatou com um time misto no Beira-Rio. Ganhou no Maracanã. Galo, então, foi assim... Atropelo. Avassalador. Faz o torcedor do Flamengo se perguntar o que teria acontecido se ele chegasse antes. Porque, assim, ó, não é que ele substituiu o Zé das Couves. Ele entrou no lugar do Tite, cara. E, assim, a melhora é muito grande, cara. O Rick falou... De um para outro, assim. E ela é imediata de um para outro. Ele vai fazer esse mesmo sucesso em outro clube? Não sei. É claro que ajuda ele começar no clube que ele trabalha há muito tempo, como jogador, como treinador da base, conhece os jogadores. É claro que isso ajuda. É óbvio que isso ajuda. Eu acho, Rizek, que você pegou esses exemplos todos, concordo com quase tudo. O jogo do Beira-Rio eu achei um jogo bem parelho ali, né? Mas para quem tinha time misto e fazer um jogo parelho com o Inter titular... Mas foi um misto com vários jogadores titulares, um misto forte, né? Um misto quente, né? Sim, no caso, misto. né? Não um misto frio. Mas eu acho que o jogo que é o diferencial é o jogo que ele tem o Bruno Henrique expulso. Contra o Corinthians. O jogo que a gente estava junto, vendo. E ele faz algo bem diferente. Faz algo bem diferente ali na hora de substituição, né? Ele não faz o convencional, bota 3 zagueiros, coisa e tal, e consegue resistir muito bem ao Corinthians, né? Não vou dizer dominar o jogo por causa da posse de bola, mas... Controlou. Sem sofrer. Controlou. Eu acho que isso aí talvez o Richarlison pode atestar, mas eu acho que quando o jogador vê que o jovem iniciante técnico fez alguma coisa fora do convencional e deu certo, eu acho que aquele jogo talvez tenha sido um cartão de visita para os jogadores. Vocês me conhecem, a gente é amigão, mas olha aqui eu técnico, olha o que eu posso fazer por vocês. Ele salva o ano do Flamengo, porque assim, ó, era um ano que, na minha opinião, afirmei isso várias vezes e mantenho. Mesmo ganhando a Copa do Brasil, em termos de resultado, eu acho abaixo daquilo que eu espero do Flamengo. Eu espero o Flamengo chegando mais longe na Libertadores, brigando mais próximo do título no Brasileiro, ainda que não vença. E assim, era um ano que até se fosse campeão da Copa do Brasil com o Tite, o flamenguista ia estar de mau humor hoje, né? Ele salva o ano porque ele entrega um rendimento, ele entrega um discurso mostrando que ele, treinador, está preocupado com a cultura da arquibancada, de como o torcedor quer ver o time jogar, e salva o ano também com o Gabigol, porque vai acontecer domingo uma despedida de um dos maiores ídolos da história do Flamengo, que se não fosse o Felipe ali de técnico, não seria do jeito que vai ser. Ia ser melancólica. Ia ser melancólica, talvez até fosse sem jogar, já tivesse afastado, e assim... Ao trazer o Gabigol, e como o próprio falou, não foi para fazer boa ação, foi porque era a melhor opção que ele tinha mesmo para escalar naquele momento, ele vai fazer o ano rubro-negro terminar com outro astral. Então ele salva o ano do Flamengo. E dá um ânimo para o ano seguinte, para o torcedor, de o que esse cara, podendo indicar reforços, com o orçamento que tem o Flamengo, poderá fazer. E ele fala tanto a língua do Flamengo, que a gente debate tanto que o torcedor do Flamengo ele tem uma exigência quase que insana de ser atingida, né? Especialmente de 19 para cá. Parece impossível atingir a expectativa. E o Felipe está o tempo inteiro conversando com esse sentimento. Foi 3-0, lindo, né? Entregou 3 pontos. Vê se ele gostou do jogo de ontem. Fala, Felipe. O bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas que a gente teve, perdas de bola que o nosso time não costuma ter. E isso fez com que o time se descompactasse, gerasse um espaço muito grande no meio e acabou tendo esse de volta que eu não gosto, não queria, não era meu objetivo. O jogo foi planejado da mesma forma, só que não todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma, um jogo vertical também, e da nossa parte
jogadores que não vinham jogando tanto, né? Então, é normal, é natural até eles se encontrarem um pouco no campo, foram alguns erros e a partir do que o time se encontrou um pouco mais, começou a jogar. Então, o que eu quero dizer com isso? Me estendi mais. Que o fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados, acabou sendo um pouco anárquico esse nosso ataque e acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, jogamos para nós, para a nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, sim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve. Se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem no futebol, você não colhe os frutos. Preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo teria falado, entregou o jogo? De forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais. Mas além, muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa. Peço perdão pela captação, que não tem qualidade, e nessa entrevista longa, ele fala o trecho que a gente separou na primeira tarde, que ele não gostou da atuação. Eu não sei se é sincero ou se ele está querendo falar com a arquibancada. De toda forma, eu acho que é um grande mérito falar com a arquibancada também, se comunicar com o torcedor, e isso ele tem feito muito bem. Ele pontuou ali na entrevista algumas questões do que ele não gostou. Ele fala principalmente da questão de posicionamento, que o que foi treinado é que pra gente acaba ficando um pouco mais difícil de saber exatamente o que não saiu certo no entendimento dele, porque a gente não tem acesso aos treinos. Uhum. Mas, pelo que ele disse ali, movimentações que foram ensaiadas, que foram treinadas, acabaram não acontecendo da maneira que ele queria. Agora, também, de certa forma, é muito natural pelo que a gente falou aqui. Como o time do Flamengo está mexido. Quantidade de jogadores entrando. Até importante para ele a observação de jogadores que não tiveram muita minutagem ao longo da temporada, mas que você pensando numa composição de elenco já para 2025, já que o Flamengo chega nessa reta final de campeonato com seu status já bem definido, de classificado para a Libertadores diretamente para a fase de grupos, é importante você dar minutos para o Matheus Gonçalves, por exemplo, que vinha entrando bem. Acho que, de repente, foi um pouquinho mais severo.